Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. E vamos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bem-vindos a mais um culto aqui de domingo da nossa sede de São Paulo. E estamos na terça-feira. Você que está conosco, fique conosco que Deus vai abençoar bastante. Você que já está no dia 21 e Deus abençoando. Você viu quantas campanhas do missionário R.R. Soares? Não para, né? Esteve no exterior fazendo campanha, agora está aqui. E vai nessas campanhas. Por isso, essa semana você vai suportar o pastor Jaime no Show da Fé. E Deus vai abençoar bastante. Nós estamos com uma série de mensagens que Deus está abençoando. Só lembrando que na sexta-feira, se você não está participando, você está perdendo, é a unção dobrada, é a campanha do sabonete. Mas por quê? A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas o quê? Extraordinárias. O que é extraordinário? É fora do comum. O normal, o comum é orar, impor as mãos, mas Deus faz de maneira extraordinária, de sorte que lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. Era um pano milagroso? Não. É como o Naamã que eu citei, ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Depois alguém mais foi mergulhar no Jordão para ser curado? Então as águas do Jordão eram milagrosas? Não. Foi a obediência à palavra, a mesma coisa, não é sabonete que cura ninguém. Tanto que eu peço que a pessoa pode trazer o sabonete de casa, não precisa nem levar o sabonete da igreja, que é uma unção que nós pedimos na hora, que temos abençoado o ato de fé. Então, na sexta-feira, é o dia todo, 6, 9, meio-dia, 2, 5 e 7 e meia da noite, principalmente 9, 14 e 19, mas vem que a unção dobrada, são lindos milagres. O Senhor deu um testemunho da ferida na perna que fecha, e eu já vi tanta cura de milagre de ferida se fechando, que é coisa grande. Aqui é mesmo do culto anterior que nós oramos aqui, uma pessoa mandou um testemunho, é um homem. Agora você vê, quando fala, estava com fluxo de sangue há quase 20 dias. Se eu não falo o nome, quem vocês pensariam? Homem ou mulher, fluxo de sangue? Mulher, mas não, homem também pode ter hemorragia, né? Pode ter isso, algum órgão. E depois da oração, hoje, entenda bem, saiu. Que bonito, né? Como é que Deus está operando bastante. Aqui a Vera Assis é de Teresópolis. Desde 4 horas da manhã, com muita dor de cabeça e pressão alta. Eu falei no culto anterior que orar para quem está com dor de cabeça da pressão alta. É desde 4 horas da manhã. Colocou o copo d'água agora. E orou com o pastor Jaime e após beber, ficou curada. Então, são atos de fé. Então, nós vamos orar depois e o pessoal de casa vai testemunhar. E sexta-feira, lembrando antes disso, quarta-feira, o dia da família, forte. Igreja de joelhos, família de pé. Ao chegar na igreja, a pessoa recebe um impresso para colocar o nome dos familiares. Nós apresentamos a Deus depois da mensagem de joelhos, aí nos levantamos, oração de combate, aí eu trago para o altar, coloco aqui no altar, é forte. E na sexta-feira é a campanha do sabonete. E no domingo, que é o último domingo do mês, a pessoa deve trazer o pedido da vida dela, que eu prometo não orar. É aquilo que você não quer. Basta, chega, eu não quero mais isso na vida. Você vai escrever, entregar para nós no domingo. No dia 31, eu faço a primeira oração aqui no altar, 9 horas da noite. Aí, depois dessa oração, eu levo para casa e vou fazer 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 12 orações. Eu vou fazer as orações, aí depois eu trago para cá. É domingo, o pedido da sua vida, aquilo que você não quer mais. Agora vamos entrar, estamos aqui há mais de 10 cultos com Lucas capítulo 9, versículo 28. Não pense você que vou repetir a mesma mensagem, não. Tem muitos pontos repetidos, mas tem ponto novo. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 9, versículo 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Nós estamos aprendendo a importância de você ficar a sós com o Senhor, de você ter o seu momento a sós com o Senhor. Por mais que o Senhor ore, por exemplo, uma família unida tem que orar. Marido e mulher devem orar juntos.
Mais do que isso, você deve ter a oração coletiva, a comunhão com os irmãos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então é bom a oração na igreja, mas tem algo que é insubstituível, é a sua oração particular. Se você não tem esse momento, você está perdendo, porque Jesus falou em Mateus 6,6. O que ele falou lá? Ele diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, diga aí, te recompensará. Quando você faz esse tipo de oração, você é recompensado. Vamos ver aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Esse eu não dei no culto anterior, falei em outros. Atos 10. Vai ter com o pastor Leandro conversando, nós citamos aqui. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo. Vamos lá, pessoal? E de contínuo orava a Deus. O homem que não era judeu, que não era de Israel, era um capitão romano, mas era um homem piedoso, altruísta, viu que o povo era oprimido, fazia esmolas, o povo estava debaixo de uma opressão grande, fazia caridade, e certamente queria conhecer o Deus de Israel, orava àquele Deus. E este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha aí a recompensa. Quem fica sozinho com o Senhor vai ser recompensado. Você necessita desse momento a sós. Você necessita desse momento de comunhão. Você necessita do que eu falei. A senhora deve orar com o seu marido, o senhor deve orar com a sua esposa, família deve orar, pais e filhos. Devemos orar na igreja, mas devemos ter esse momento a sós. Seremos recompensados. Ele foi. Um anjo de Deus apareceu ali e trouxe um plano lindo para ele. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele dirá o que deves fazer. Aí nós conhecemos, ele mandou e tudo bem. Aí nós vamos ver a segunda parte. Os soldados foram se dirigindo lá para buscar o Pedro. Imagine o Pedro quando ouviu, hein? O Pedro, 2 soldados romanos estão te buscando. Pedro segundo o que eles querem, mas não foi, porque o Senhor já tinha falado com Pedro. Mas é muito lindo isso aqui, pessoal, fica na oração. Diz, versículo 7, e retirando o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E havendo contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles a seu caminho, e estando perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Aí hoje eu paro aqui, porque aí os soldados, aí depois vamos falar mais. O Senhor falou, ó, vão te buscar agora aqui, vão bater aí, não fica surpreso. Primeiro, ele deu uma visão que descia lá os animais imundos. Naquela época, na lei, eles não podiam comer alguns alimentos. E a voz dizia, mata e come. Pedro, eu, Senhor, jamais, eu coloquei coisa imunda na minha boca. Não tornes imundo o que Deus tornou purificado, o que Deus purificou. Aí vem. Aí quando o soldado chega ali, o soldado com os criados, o Pedro não é pego de surpresa. Mas qual é a nossa mensagem? Quem ora sozinho, quem fica aprendendo, quem se fica em retiro com Deus, vai ser recompensado. E eles foram, vamos voltar àquela passagem, mas não no Lucas, vamos voltar no Marcos, capítulo 9, versículo 2. 9:2, diz, 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João. Você vê que não há contradição, porque o Lucas fala quase 8 dias, quase, que é 6, é quase 8, aquele é mais preciso, né, o Marcos. E os levou sós, em particular, ao alto monte. Vamos lá, pessoal. E transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram Elias e Moisés e falavam com Jesus. Cuidado,
Porque uma pessoa me perguntou num dos cultos a respeito de interpretação. Ele falou, como é feita a interpretação bíblica? Bem, nós temos as leis da interpretação, chamadas leis da hermenêutica, que é bom. Você vai conhecer, às vezes, um texto, você tem que conhecer a história para entender o que o escritor está falando. Não é errado. Mas a interpretação bíblica, ela também nos leva à inspiração dada pelo Espírito Santo. Porque o Senhor Deus falou uma coisa muito importante que nós devemos prestar atenção. O missionário citou num dos cultos de hoje, Hebreus capítulo 1, versículo 1. O que ele diz assim? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nos últimos dias pelo Filho. Aí, voltando ao texto bíblico, alguns intérpretes alguns teólogos dão essa interpretação. Elias representa os vivos que serão arrebatados, porque Elias foi arrebatado. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 11, fala do arrebatamento de Elias. A Bíblia fala que Moisés é morto. Josué, capítulo 1, versículo 2. Josué fala no livro de Josué que o Moisés morreu. Então eles falam sobre Moisés que representa os mortos. Mas não vou ficar nisso. Por quê? Já dou o texto para você. Outros falam da seguinte maneira. O Moisés representa a lei. E o Elias representa os profetas, que nós não temos que ouvir propriamente nem a lei, nem os profetas, temos que ouvir o Filho. Tudo bem, é bonita a interpretação. Por que eu estou falando isso? Leia comigo Romanos, capítulo 12, versículo 3. Olha como é que é forte. Olha o que ele vai falar assim. Pela graça que me foi dada, entenda, olha que cada um, agora, ele diz, a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, domínio próprio, né? Conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. O que ele está dizendo? Não devemos saber mais do que convém. O que está na Bíblia é para nós, o que não está, não devemos. Porque essas interpretações podem levar você a coisas dúbias. Não que não seja para conhecimento, mas para a revelação de Deus, nós precisamos do Espírito Santo, irmão. Repito, é muito importante a conhecer as regras de interpretação. É bonito você conhecer o texto bíblico, ouvir do tempo. Por exemplo, quando 1 aos Coríntios 11, é só curiosidade. A Bíblia diz que a mulher usava ali, entenda, cabelo comprido ou véu. Aí eles dão a interpretação histórica, porque a cidade de Corinto era uma cidade portuária. Então as mulheres da igreja deveriam ser diferentes das mulheres daquela região. Como é que elas seriam diferentes? Usando o véu ou usando o cabelo comprido. Mas no mesmo texto bíblico, Paulo diz, nós não temos tal costume. Durante muito tempo, muitas igrejas tiveram esse costume. Não critico. Pelo contrário, uma vez eu estava fazendo uma reunião desse testemunho, uma moça, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, uma moça perguntou, irmão Jaime, a mulher pode cortar cabelo, sim ou não? E colocou contra a parede, né? E eu vi que ela estava com cabelo comprido. Eu disse, pergunte para o seu pastor, se o que o meu pastor fala eu já sei, eu queria saber a minha opinião. Eu disse, a minha opinião não vale nada para você. Por quê? Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor, eu não sou seu pastor. Você não está debaixo da minha autoridade espiritual. Como é que eu vou me meter na igreja dos outros? É costume deles. Então, se ela é membro de uma igreja onde não se corta cabelo, se ela é membro de lá, ela deve não cortar, respeitar, não cortar o cabelo. Não é verdade? Tem igreja que o pastor não pode ter barba. Nós temos, você vê o pastor Maico, né? Parece o profeta lá, não é? O pastor, tem vários pastores nossos aqui. Deixa eu ver aqui, aqui. Pastor Antônio Vitor, não tem a barba do pastor Maicon, né? Não tem a barba do pastor Maicon lá, mas tem a barba. Está lá o pastor Antônio Vitor, que tem a barba, que eu estou com poucas câmeras hoje aqui, né? Vai mostrar o meu amigo pastor Vitor ali. Chegaram lá no pastor Vitor? Chegaram? Mostraram aí? Não, agora eu não tinha visto. Então, mas nós não temos esse costume, tanto que ele tem barba, outros têm, outros não têm, não é verdade? Missionário teve uma época, lembra? Ele andava até com um pentezinho aqui, o missionário, Eu já tive, claro, eu não tive a barba do missionário, que minha barba ela é grande, né? Ela é cheia de falhas. Né? Só dá o máximo para fazer aqui, mas assim tem que puxar assim com coisa, aí ficava um cavanhaque, mas eu já tive.
Alguém lembra que eu usei bigode já? Eu já usei bigode, já usei barba. Então, nós não temos tal costume, é interpretação. Mas por que eu estou falando? Porque quando aparece aqui, você não tem que ficar especulando. A Bíblia fala para nós, Romanos 12, 13, não saiba mais do que convém. Fica com o texto bíblico, diz, mas aí voltando aqui no texto, que é importante para nós. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia. E muita gente cai nesse ponto. Fala do que não entende. O Jó, aquele homem que Deus disse que ele era reto, temente a Deus, desviando-se do mal, um dia ele teve um reencontro com Deus. Jó sempre foi de Deus, mas teve um momento da vida dele em que o diabo entrou, com permissão, entende, e colocou o Jó primeiro na miséria, tirou todos os bens dele. Depois ainda matou os filhos. E, por final, botou o Jó doente do alto da cabeça à planta dos pés. O Jó teve um encontro com Deus, no capítulo 42. Veja o que ele vai falar sobre isso. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que diz tu, que sem conhecimento, entende, encobre o conselho. Por isso falei do que não entendia. E às vezes nós falamos do que não entendemos, como Pedro. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, volta a Romanos 12, 13, não procure saber mais do que convém. Não procure ser sábio para os olhos dos homens, para até ganhar aplausos. Oh, esse homem aí é douto, hein? Esse homem tem uma sabedoria, um conhecimento bíblico. E começa a dar. O Moisés é isso, Moisés é aquilo, o Elias é aquilo. Não, vamos ficar aqui com a Bíblia. Não está falando para nós, então tudo bem. Não tá, vamos ficar. Porque às vezes queremos falar e acabamos como Pedro falando o que não entendemos. Falava, ele diz assim, repetindo, olha o que Pedro falou aqui. Pois não sabia o que dizia porque estavam assombrados. E às vezes nós ficamos assim, impressionar alguém e falamos do que não entendemos. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra e saiu da nuvem uma voz que dizia, pronome demonstrativo, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Pronto, está aqui para nós. Então nós não temos que ouvir, aí sim, não temos que ouvir o Moisés ou Elias, nós temos que ouvir o Senhor. Deixe Deus lhe dirigir. Agora volta ao início da mensagem. Pega uma intimidade com Deus, irmão. Fica a sós com Ele. Quando? Todos os dias. Não fique um dia sem falar com Deus. Faça como Davi disse, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Quando? Todos os dias da minha vida. Todo dia você tem comunhão. Você vai crescer espiritualmente, você vai ter uma comunhão tremenda com Ele. Deus seja louvado. Vamos ver um pouquinho da sexta-feira que está bonito. Eu quero mostrar testemunho do culto das 14 horas. É rápido. Diretor, por favor. Deus realizou muitas maravilhas em nossa primeira sexta-feira da unção dobrada com a consagração do sabonete. O povo veio cheio de fé e foram surpreendidos pelo poder de Deus. A frente do altar virou passarela de milagres, pois não há impossíveis para o nosso Deus. Toda pessoa que tem problema de movimentar as pernas, vem aqui na frente agora. Dor nas pernas, na coluna, pastor Jaime, mas é difícil. Vem aqui rapidinho. Você pode vir com bengala, mancando, vem. Isso, curado ou não, você vem aqui. Vai vindo, até a bênção se manifestar. Vai vindo. Tem dificuldade para levantar o braço, vem. Que não tenho força nos braços, pastor Jaime. Vem vindo, que Deus está fazendo a obra na sua vida. Nós oramos para quê? Isso, exatamente. Ninguém orou para a galinha criar dente. Então faça o que você não podia fazer agora. Não precisa orar mais não. Levanta o braço aí, vai levantando. Levanta em nome de Jesus. Vai até você não sentir mais. Abaixa de novo e levanta. Isso. Olha que bonito o atleta de Cristo aí. Olha lá. E aí, meu irmão, melhorou da coluna? Não, sarou porque eu machuquei a coluna e saiu tudo. Machucou a coluna? Tudo. Fazendo força no estacionamento que eu tenho lá, trabalhando do mau jeito. Um mês atrás que você falou de uma ferida pela televisão. A ferida. E aí, que não estava sarando, era aqui. Aí quando era varicose,
Quando foi agora, ela já está curada. Já está sarando a ferida, não fechava de jeito nenhum a ferida, glória a Deus. Ela não estava fechando, e aí, glória a Deus... Pega essa irmãzinha do lado aí, aqui, fala. Meu braço, eu muito bem, eu subo ele assim, mas para descer eu tenho que segurar. Tinha que segurar, fazer a alavanca. E agora, levanta direto. Agora levantando. Olha, quanto tempo? Baixando. Até uns 2 meses. Jesus bonito, hein? Do lado, a senhorinha, fala. Cansaço e dor nas pernas, mas já passou tudo, em nome Já passou de Jesus. tudo. Amém. Quem foi mais aqui? Já pode contar. Aqui, o amarelo. O meu saiu tudo, graças a Deus. Saiu tudo o quê? Dores nos braços? Dor nos braços, tá? Aqui no lado não tem nada. Parece como eu falei, mas estava podre a coluna. Abaixa aí, mulher de Deus. Aí, tá bonita, glória a Deus, senhora. Eu cheguei com muitas dores aqui, que eu tinha que segurar a perna aqui para pôr aqui em cima. Agora eu tô bem. Agora tá bem. Eu estava muito ruim, foi a vacina. O senhor orou pela vacina. Sequela? Não, sequela. Eu não tinha nada, foi só tomar a vacina, pronto. Dor de coluna, bico papagaio e os braços. E olha, fiz ressonância. Sexta-feira passada, o médico falou: você tá com bico papagaio, tá com o braço todo inflamado, tem que operar. E eu falei: não vou na casa de Deus, Deus vai me curar. E agora aqui eu não estou sentindo mais nada. Olha que bonito, glória a Deus. E ela estava fazendo assim, cara, não foi? Só estava fazendo assim na hora de levantar o braço. O senhor? O meu era em 3 lugares, passou tudo, a coluna, o joelho e o pé, que estava quente demais, não aguentava. Passou tudo? Passou tudo. Olha que coisa bonita que Jesus está fazendo no nosso meio, pessoal. Que coisa linda. Quem mais? E ali? Minha perna melhorou. Melhorou, isso aí, homem de Deus. Esse fala forte. Graças a Deus, a coluna passou a dor. Abaixa de novo, que eu vi você abaixando aí. Não fazia isso, não? Não fazia. Glória a Deus. Estava com um peso enorme, saiu tudo. Peso enorme em cima de você e saiu agora. Glória a Deus. O mover de Deus não vai parar por aqui. Por isso, não deixe de comparecer. Deus tem uma bênção reservada para você. Sexta-feira, sendo um milagre especial, e as pessoas levaram o sabonete para quem já vai ter bênçãos contadas. Você busca, como eu falei, não é sabonete que cura. Quem cura é Jesus, é um ato de fé. Você vai receber sexta-feira na unção dobrada, na bênção especial 9, 14, 19. Tem o dia todo, mas principalmente 9, 14, 19 e 30. 6 da manhã, 9, meio-dia, 2, 5 e 7 e meia da noite. Vem que tá especial. E não esqueçam, o último dia do mês, do último domingo, o pedido especial. Vamos lá, Douglas, vamos ficar de pé um pouquinho para, como diz o missionário, sacudir o esqueleto agora, o templo do Senhor, todo mundo, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Quanto tempo que a gente não canta? Isso faz um tempo que a gente não faz. Faz um tempo, verdade. Tudo bem, professor? Tudo bem? Todo mundo aí a turma dos gigantes, não, tem 3 gigantes e 2 menores ali, né? Tudo acima de 1,80 e os outros, vou deixar para lá, né? Vamos lá. Preparados aí todo mundo? Vamos aplaudir o Rei dos Reis. Vamos lá. A fé é o firme fundamento. Com bastante alegria nas palmas. A fé é um firme fundamento de tudo que se espera e não se vê, porque a fé é um instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não virem nele e crerão, esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênção. Deus vai lhe ouvir, queridos. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte. Então aponta o dedo pro céu e declara: em nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Na palma da mão assim, ó. O nosso Deus fará. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Até o firme fundamento. Até o firme fundamento
porque a fé é um instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não virem nele e crerão, esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênção. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênção. Então declare com fé, vamos lá! Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você o fará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você me fará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai me usar. O nosso Deus fará. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. O nosso Deus fará. Aleluia! Glória a Deus! Pode sentar em nome de Jesus. Vamos voltar aqui para mais um recado para fortalecer a nossa fé. Lembrando que a fé vem por ouvir, ouvir pela palavra. Depois tem oração, é hora da bênção para você ser abençoado. Vamos para o segundo livro de Reis, capítulo 4. Eu parei no versículo 7, só dando um resumo, que não é a mesma mensagem agora, que esse homem chamado Eliseu, ele simplesmente recebeu a visita de uma viúva. Olha, meu senhor, o meu marido era servo e morreu, os credores estão na porta, querem levar meus filhos. Era assim no passado. Não tem dinheiro para pagar? Vai me servir. E ele levaria os filhos. Ele disse, mas o que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? Não tenho nada, só tenho uma botija de azeite, é o bastante. Pede aos teus vizinhos vasos emprestados, não poucos, entende? Entra e fecha a porta. Aí nós aprendemos que quando você está numa batalha espiritual, a porta não pode estar aberta. A porta tem que estar fechada. E às vezes a pessoa deixa a porta aberta. Não é querendo espiritualizar, mas é uma mágoa, é o que a pessoa tem, um pecado não confessado. A porta está aberta, o inimigo vai entrar, você tem que fechar a porta. O diabo usou alguém para te ferir, para te magoar, para te humilhar. E às vezes nem te feriu, você se sentiu ferido. Na verdade, às vezes tem gente que se sente. Não deixa a porta aberta. Nós abrimos sobre isso. Fecha a porta, está com mágoa, Jesus, limpa o meu coração. Se essa pessoa não se arrepender, que ela se arrependa, Deus. Da minha parte, está limpo agora, limpa o meu coração. Quer dizer, não deixa a porta aberta. A porta aberta, você está orando, mas o inimigo volta. Você diz, sai demônio, em nome de Jesus, sai mal. O mal vai embora, por causa do nome de Jesus, mas a porta está aberta e ele volta. Então a Bíblia diz, Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo, não deixa a porta aberta. Mas agora é o versículo 8 que vamos entrar. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Nós não devemos receber louvores, nem aceitar louvores, mas é importante ter o bom testemunho. E às vezes o cristão não tem. Você tem que fazer de tudo. Já ouviu alguém falar? Não basta ser crente, tem que parecer crente. Não basta ser santo, tem que parecer santo. Para ter o bom testemunho. Veja comigo agora a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Primeira a Timóteo,
Lembrando que o Timóteo não escreveu carta, foi Paulo que escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. E ela teve um bom testemunho. E às vezes a pessoa não tem, aquele crente é caloteiro. Aquele crente é profano, o olhar dele não é bom. As atitudes, o cristão tem que se esforçar. Porque nós não conseguimos esse testemunho por nós. Eu vou falar sobre isso. É importante, lembra a primeira parte, de você ficar sós com Deus? Ali, quando você está a sós, você começa a se encher com o Espírito Santo. Aí você começa a ser capacitado ao quê? A ter um bom testemunho, a dar bom testemunho. E às vezes não conseguimos. As pessoas olham para nós e não estão vendo em nós. Tudo bem, que podem falar. Falaram de Jesus, nunca esqueça de João, capítulo 7, versículo 12. O que falavam lá de Jesus? Que falavam a respeito, havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom. E outro dia, não engana, antes engana o povo. Então, por favor, podem falar. Mas não é isso. É quando a pessoa dá o testemunho é verdadeiro e é ruim. Quer dizer que ele não é bom, caloteiro, mentiroso. Então nós temos que nos esforçar, que ele está dizendo aqui. Aquela mulher reparou, ela nunca viu um olhar, ela é uma mulher rica geralmente se veste, sabe se vestir, tem roupas, né? Mulher rica, ele nunca deu uma cantada, para receber uma grana, e às vezes a pessoa tem gente, uma vez eu falei na igreja, tem gente que não pode trabalhar perto de pessoa bonita, porque acha que aquela pessoa um dia ele tem que tirar uma casquinha, ou ele dela ou ela dele. Para com isso. A mulher do Potifar viu em José um rapaz belo, esse escravo vai ser meu namorado. Ela tinha um marido, mas ela fez isso. Tem gente assim. Mesmo tendo um marido, ou mesmo tendo uma esposa, porque a outra pessoa é bela, pode um dia nem chegar. Não, você não nasceu de novo. Você tem que nascer de novo. Quando o homem no Novo Testamento, que ele deu o novo nascimento, ele é marido de uma só mulher, não existe mulher. Pode ser a mais linda do mundo, não quer nem saber. Ou ela, vice-versa. Entende? Ela é mulher de um homem só. Mas isso é o quê? É um testemunho que você consegue dar. Eliseu era um profeta. Lembra que eu falei que ele tinha unção dobrada. Desculpa que eu falei no outro culto. Quando Elias estava para ser arrebatado, ele disse, me dá unção dobrada. Ele disse, o que você me pediu não sou eu que tenho que dar. Se você me ver sendo arrebatado, na hora que o Senhor me levar, aí foi. Estavam os dois andando juntos, não precisa ler, segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 11. Veio o carro de fogo, veio lá os cavalos de fogo e levaram o Elias. E o Eliseu, ali ele viu, então ele ficou com a unção dobrada. Essa unção capacitou ele a ser um grande homem de Deus, um santo homem de Deus. Se envolva com Deus. Deus vai capacitar você. Davi foi cheio com o Espírito Santo. Aí vamos deixar aqui, então, convém que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Esse é bem conhecido, 1 Samuel 16, versículo 18. Então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Eles queriam alguém que soubesse tocar a harpa, porque o Saul estava atormentado e a presença ali do louvor, né, trazia a presença de Deus e o inimigo, o espírito mau ia embora. Ele sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Davi tinha então um bom testemunho. Nós conseguimos como? Capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, diga, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quando o Espírito de Deus se apodera de você, ele capacita você a ser essa testemunha. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Vou chegar lá, estou chegando. Cheguei. Mas recebereis a virtude de quem? Do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aí já explicamos várias vezes. Jerusalém é a nossa família, a nossa casa. Judéia é a nossa parentela.
Samaria são os vizinhos, confins da terra por onde você passar, no local do trabalho, onde você estiver, você é uma testemunha. A pessoa deve olhar para você como aquela sunamita olhou e disse: eis que tenho visto que esse que passa por aqui é um santo homem de Deus. No começo a pessoa pode até não gostar de você, mas com o tempo ela vai notar que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Isso é bonito, pessoal. Você vai ser testemunha do Evangelho, mas você não consegue por você mesmo. Você consegue com o Espírito Santo. Você consegue com a comunhão com Deus, com essa vida, quer dizer, particular com Deus, as orações, esse envolvimento. Cada dia que você se envolve mais com Deus, você vai sendo capacitado a ser uma testemunha. Você mesmo vai se quebrantando, você mesmo vai anotando que você não consegue mais odiar alguém. Por mais que a pessoa tenha feito mal, você tem até dor, Jesus tem misericórdia dela. Você começa a ter o mesmo sentimento que havia também em Cristo Jesus. Falaremos daqui a pouco no próximo culto. Fica com essa palavra, é forte, guarde com você, o que você está ouvindo é muito forte mesmo e vai ficar no seu coração, tá bom? Vamos ver um testemunho bonito aqui da novela da vida real. Isso, olha, Deus mudou a história da Iraci, por favor. A minha casa era assim, com rachaduras. E aqui não tinha nem piso bruto, era chão mesmo, era barro. A nossa casa antes era apenas, né, a parte da frente, né, que era uma peça, não tinha divisórias. Eu não tinha nem cama, que era um estrado assim com colchão no meu quarto. Eu morava na parte da frente assim, com a janela quebrada, uma porta assim bem... Era terrível. Eu tinha 7 dias quando ela perdeu o meu pai. Era só a mãe para sustentar nós. Tive minhas filhas, eu fui viúva, me refugiei na bebida, tive depressão. Então foi muito sofrimento. Às vezes a gente vinha da escola e já trazia comida, coisa assim lá da minha tia. A minha filha hoje que está aqui, ela tinha uns 13, 14 anos. E ela ia na igreja aqui perto de casa. Eu tinha uma vontade, mas eu não tinha entendimento. Eu lia a palavra como eu lia um livro. Não sentia nada no meu coração. Ao sair para procurar uma igreja, Deus a surpreende. O Espírito Santo me guiou direitinho, que daí eu caminhei aquele ali do posto de gasolina, ele foi me guiando e eu parei na frente da Igreja da Graça. Daí cheguei ali, tinha um anjo que, olha... que falou comigo, daí eu expliquei o que estava acontecendo comigo, daí ele disse assim, quem sabe Deus não quer falar contigo, ele me disse, mas tu fica aqui para escutar a palavra. E eu fiquei, fui aprendendo, foi me estimulando, lendo a palavra, orando, dobrando o joelho, fazendo meu jejum. Naquela época eu não tinha condições, que eu era pensionista, que eu, como sou viúva, né, eu recebia pensão e trabalhava assim como cozinheira. Daí eu não tinha muitas vezes dinheiro, ia de a pé, mas ia tão feliz. Eu saía dessa faixa aqui, saindo aqui de manhã, orando, abençoando essa rua, para que eu sentisse o que eu estava sentindo. Daí em janeiro eu consegui me batizar, de 2003. Se tornou patrocinadora, né? E muitas vezes eu chegava, ela estava em oração. Então depois dali que ela ficou firme na palavra do Senhor, só foi crescendo. Iraci é abençoada no emprego como cozinheira e recebe ajuda da mãe para reformar a casa. Daí ela recebeu um dinheiro, ela disse, filha, pode usar. Daí o Senhor foi operando que eu pude já ir nas lojas comprar. Houve uma grande diferença. Chegou material, daí fiz tudo que está aqui, né? Eu pude fazer um quarto sob medida. Até a cama dela, toda a estrutura do quarto é outra, né? Pude fazer uma casa melhor, pude acomodar minhas filhas, meus netos. Uma baita de uma casa, com piso, com reboco. Hoje tá uma maravilha, gente. Hoje tem porta, posso comprar as coisas. Uma geladeira que eu tanto queria, sabe, que eu tinha no meu coração. Consegui comprar as cadeiras, móveis para sala, tudo, sabe? Só a bênção que eu tive. Assim como foi o carro, sabe? Não tinha... consegui, que nem diz na palavra em Isaías, né? Que o que tem no teu coração, né? Do Senhor faz muito mais. E a gente leva cada susto com essas bênçãos aí, que é só agradecer. É Ele todo louvor, toda a honra e toda a glória. Falou,
Ser patrocinador. Mas o que é ser patrocinador? É participar da obra de Deus. Ela se converteu naquela vida que ela estava. Quando a pessoa se converte, ela começa a ter interesse pela obra de Deus. Quando ela ouve falar do patrocínio, o que é isso? Ajudar as missões. Nós temos programa no Egito, local. Temos programa, entenda bem, no Egito, no Paquistão, em tantos lugares. Você quer participar? Eles vão passar agora. Você pede a inscrição de patrocinador para eles e preencha com carinho, com amor. No verso você faz um propósito de oração para que o missionário ore por esse propósito seu, tá bom? Esse folheto que você vai receber, volta para mim, diretor. Esse folheto tem mensagem, tem oração, tem as contas. E o que você escrever lá, escreva aqui, para que você possa acompanhar. Você vai ver, se você vai começar amanhã, daqui a uma semana, daqui a 2, 3, você vai ver que foi a mão de Deus. Estou falando para quem está desempregado, endividado, não tem condição, mas se você tem um chamado, o que é o chamado? O desejo, aceite. Está aí no vídeo para você, pega todas as informações, abre o celular na câmera do celular e aponta para aqui. Vai sair uma linha amarela, todas as informações estão ali. Eu vou te dar conta do Bradesco 3378-2, conta 29315-6. O Pix com CNPJ 30902-803/0001-00. Nas lotéricas, vai a lotérica que diga doação Show da Fé. Mesmo que não peça um código D, 3091-2065. Glória a Deus. Você está ajudando, mas pega aí, tira a foto aí, você não esquecer e fazer. Se Deus tocar de algo especial, é resposta de Deus. Me dá a primeira pergunta, diretor. Pastor, é errado buscar milagre de vez de buscar a Deus? De vez em quando você vê um pessoal querendo fazer uma crítica. Essas igrejas não pegam salvação. Não. Peraí, entenda bem, o que nós pregamos de salvação aqui, o que eu estou pregando hoje aqui? Vida santa, vida na igualdade de Deus. Mas que o pessoal quer falar, quando eu procurei Jesus, eu procurei porque eu queria Jesus? Não, eu queria uma solução de um problema, de uma depressão que eu tinha muito forte. Entende? A Bíblia a pessoa vinha com a dor. Mas se você olhar na Bíblia, por que as pessoas procuravam Jesus? Porque elas queriam, como ele falou aqui, o quê? O reino de Deus. Elas queriam, entenda bem, buscar a Deus? Não. Elas queriam solução. Por que a mulher Serofenícia foi até Jesus? Por causa da sua filha que era demoniada. O Jairo foi procurar Jesus porque sua filha estava... Então, para de bobeira. Claro que depois que você conhece, aí você começa a buscar. Aí você se torna um Abacuque. O que é o Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, a vide não deu seu fruto, não tem alimento, não tem vaca, não tem ovelha, todavia eu me alegrarei no Senhor. Segunda pergunta. Pastor, todos os cristãos têm dons espirituais? Não, nós não tem. Quem tem é o Espírito Santo. Tem dons naturais. Todo mundo tem. Um joga bola, outro costura bem, não sei o quê. Mas os dons espirituais são de Deus. Ele diz que deu os dons aos homens. Ele dá a capacidade do homem fazer a obra dele. Agora tem os dons do Espírito Santo. É esse que nós devemos. Os dons naturais ele já deu. É o novo nascimento, a capacidade de dizer não ao pecado. Agora tem os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, de 1 aos Coríntios, capítulo 14, que você deve buscar com zelo os dons espirituais, que é o de falar em línguas, interpretação de línguas, profecia, palavra do conhecimento, da sabedoria, discernimento de espírito, dons de curar, dom da fé, da operação de maravilhas. Diretor, você pode pular um pouquinho e passar para mim o canal da Bíblia da nossa TV, para eu falar da nossa TV, por gentileza? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfermo... Sua família, passem lá, por favor, leve com você e depois você liga. Se eu não ligar, pastor, é papel, você não precisa devolver. Mas você vai ver que é importante ter a nossa TV. O Enlace é um canal em espanhol, CJC Juventude e IGD quarta-feira. Nessa quarta-feira agora é forte da família, hein? Eu vou estar aqui de plantão o dia todo, pastor Leandro, fica até uma tarde, depois tem campanhas, mas vai ser forte. Mas vai passar todos aqui. Tem canal de oração, Show da Fé Antigo, Show da Fé do Dia. Pega esse número aí e tira a foto. 0800-201-4000. 0800-201-4000. nosatv.tv.br. Fiquem de pé, por favor. Agora é a hora da bênção de Deus. Primeiro, se a porta está aberta, fecha a porta. Jesus, limpa o meu coração.
Não dê lugar ao diabo. Se tem alguma coisa que está atrapalhando a sua fé com Deus, diga a Deus, hoje eu peço perdão, perdoe as minhas falhas, meus erros, Ele vai perdoar. Se você, entenda bem, não tomou uma decisão por Jesus, tome. Você tem que crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Creia no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Feche os olhos e ore. Pai, antes dessa pessoa pedir qualquer bênção, que ela receba a salvação agora. O Senhor perdoa todos os nossos pecados. O Senhor perdoa todas as nossas iniquidades. Assim diz a Tua palavra. Por isso, nesta hora, eu venho pedir, perdoa quem está pedindo perdão, salva quem está pedindo a salvação. Agora, Senhor, eu vou dar a bênção. Essa pessoa está diante de Ti. Alguém está com uma dor de cabeça muito forte. Eu estou orando hoje para quem está com dor de cabeça, dor na nuca, é pressão alta, é sinusite, é estresse, o que for. É uma dor no peito, dores nos braços, nas pernas, na junta, nas articulações. É alguém com câncer irreversível, um câncer com metástase. Eu levanto a voz e digo, mal, saia, vai embora, abandone esse corpo, abandone esta vida, saia agora. Nós exigimos, nós ordenamos, levanto a voz com autoridade e digo, mal, sai desta pessoa agora, é do alto da cabeça, plano dos pés, vem nessa fé, meu irmão, vê essa angústia que a pessoa tem, ou esse pensamento de morte, esse pensamento de suicídio, esse pensamento de autodestruição, vai embora a depressão, vai embora a síndrome do pânico, vai embora transtorno bipolar, vai embora a ansiedade, sai desta pessoa, todo mal fora, saia, em nome de Jesus. Alô, amigos, eu sou Jaime de Amorim Campos, trabalho com o missionário R.R. Soares. Estou aqui nessa noite, terça-feira, para convidar você para amanhã, quarta-feira, o grande dia da família, lembrando as palavras de Paulo a Timóteo. Quem não cuida dos seus, negou a fé. Não entre nessa lista, não. Vem. Escolha um horário, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 5 da tarde, 7h30 da noite. Dia de oração, jejum. Ao chegar na igreja, você vai receber este impresso para colocar o nome dos seus familiares e a oração muito forte. Aí depois essa folha vai para o altar. É colocando a família no altar. É muito forte mesmo, tá bom? Veja um pouquinho de um testemunho em nome de Jesus. Do meu netinho, ele tinha um sono perturbado. À noite ele não dormia. Para uma criança de 3 anos, não dormia à noite. E ele chorava, mas não abria os olhozinhos, ficava com os olhos fechados e aquele sono perturbado. E eu via que não era normal aquilo. Aí eu fiz a mamadeira dele e dei a mamadeira dele com a água ungida. Hoje ele dorme, não acorda mais e tem o sono abençoado a noite toda, pela honra e a glória do Senhor. Ato de fé, amigo. Como na sexta-feira eu estou dando saponete naquele ato de fé e está sendo cada milagre especial. Então amanhã, quarta-feira, é dia da família, você não precisa jejuar. Nós vamos jejuar por você. É forte, vem, não tem feitio, não tem macumba. Pastor, eu vejo vultos, eu vejo pessoas dentro de casa, sinto uma coisa estranha. Vem participar, libertar a sua família. Pai, abençoe quem está orando comigo, quem está com peso na cabeça, uma dor no peito, algum mal-estar. Eu levanto a voz para dizer, diabo, eu quebro o teu poder, o teu domínio e dou uma ordem. Solte a vida desta pessoa, solte o corpo dela, a saúde dela, a família, em o nome de Jesus. Pai, estão abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém. Ficamos por aqui, eu estou na Avenida São João, 791, ao lado da República, que é paralela a Ipiranga, onde tem posto policial, tem tudo. São João 791, um abraço para vocês em nome de Jesus. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.